Moisés então é chamado por Deus. E Deus diz para ele, fique em paz. Foi eu que fiz o homem, eu sei das suas capacidades. Porque Moisés, no final do seu argumento, ou da sua argumentação com Deus, ele disse, Senhor, manda outro. Eu não sei nem falar bem. Ele falou, rapaz, eu escolhi foi você. Eu quero você. Eu capacitei você. E é você que vai libertar meu povo da escravidão do Egito. O Moisés disse, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Para começo de conversa, eu vou mandar o seu irmão Arão vir ao seu encontro, ele vai te ajudar. Tudo quanto eu falar para você, você fala para o seu irmão vai transmitir para o faraó, e vocês dois vão conduzir essa libertação e a condução do povo pelo deserto posteriormente. Moisés, então, orientado por Deus, faz tudo o que tinha que ser feito. O Senhor manda as pragas sobre o Egito. E depois das pragas, o Senhor, então, leva esse povo, que era uma multidão, segundo os especialistas, de mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, nós tínhamos ali muito mais do que uma Goiânia inteira caminhando sob a liderança de Moisés. E também de Arão, seu irmão. Moisés começa a sair do Egito com esse povo. Só que logo no começo dessa saída, há um entrave. Como passar por esse local onde Deus estava conduzindo? É quando Deus então faz com que haja abertura do mar. E eles passam em terra seca. Só que quando o faraó vem perseguindo essa turma, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor fez uma obra reversa. Ou seja, o mar que havia sido aberto por Deus, sob o comando de Moisés, agora se fecha sobre os egípcios. E a Bíblia diz que não sobrou um único homem vivo, e consequentemente não sobrou um único animal vivo que conduzia aquelas carruagens. A Bíblia diz que naquele dia, nós lemos o texto, naquele dia Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Quando a gente lê o texto, quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 14, parece muito simples à nossa mente. Porque você está tão acostumado a ouvir alguém dizer, Moisés conduzindo o povo, Deus abre o mar vermelho. Mas você já se imaginou numa situação dessa? De você passar por um mar que Deus abre, e você passa em terra seca, e depois que você passa, Deus mata seus inimigos, voltando o mar de novo para o seu curso normal? É quase impensável. Se você for colocar na situação dessa turma, dos israelitas ou dos hebreus, é quase impensável. Eu não me imagino passando no meio de um mar aberto. Mas a Bíblia diz que essa turma passou a pés enxutos. Mas a turma que veio atrás acabou sendo tragada pelo mar novamente. E é justamente a respeito desse Deus que abre o mar e que faz tantas coisas extraordinárias, é que nós vamos estudar e trabalhar ao longo dessas 7 semanas do Projetando 2026. Nós vamos conhecer mais de perto ou mais de pronto esse Deus, que segundo Mateus 19, 26, é o Deus que faz do impossível o possível. O texto diz que os impossíveis para Deus, para o homem, são possíveis para Deus. Deus consegue transformar o impossível em possível. E eu e você, acredito, eu inclusive já comecei a escrever aqui a minha lista de demandas. Eu e você temos demandas que só o Senhor pode resolver. E nós vamos lutar com Deus em oração, em jejum. Nós vamos fazer igual Jacó no Val de Jaboque. Nós vamos segurar o pé do anjo e dizer, não te largo enquanto me abençoar. Não te largo. E não fique preocupado de às vezes você ser repetitivo com Deus. Porque o Senhor Jesus nos ensinou, bate na porta, insista. Porque quanto mais você insistir, mais você corre o bom risco dela se abrir. Procure que você vai achar. Persista, porque Deus vai ouvir sua oração e vai atender o seu clamor. Pastor, então como é que nós conseguimos essa resposta, ou essas respostas que nós tanto queremos? Quando olhamos para o texto de Salmo, capítulo 37, versículo 5, olha que lindo esse versículo. Ele é muito bonito, aparentemente simples, mas difícil de ser praticado. O salmista diz, 37,5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha as 5 orientações que o salmista dá só nesse versículo. Primeiro, ele manda entregar. Segundo, ele manda entregar tudo. Terceiro, ele manda entregar tudo ao Senhor. Quarto, ele manda confiar nesse Senhor. Quinto, ele manda esperar. E aqui é que é o maior problema, porque Deus fará. Então veja, num primeiro momento, o salmista diz entrega. E uma das coisas mais difíceis que nós, seres humanos, temos de fazer é entregar.
Quantos de nós não oramos a Deus dizendo, Deus, eu te entrego tal coisa. E aí daqui um pouquinho você se vê pegando essa coisa de volta para você. E Deus diz, mas você não deixou na minha mão? Aí você diz, Deus, estou te devolvendo. Aí quando é no dia seguinte você vai lá e pega de novo. E Deus está dizendo, mas espera aí, é para ficar na minha mão ou é para ficar na sua? É eu que vou resolver para você ou é você que vai tentar resolver? Entregar ao Senhor não é tão simples quanto se pensa. E eu tenho certeza que não só eu, mas você também já passou por isso. Mas em segundo plano, o salmista diz que não é para entregar só algumas coisas, é para entregar tudo ao Senhor. Tudo! Irmão, a coisa mais difícil da vida é a gente entregar tudo para Deus. Porque tem áreas da nossa vida que a gente diz assim, não, Deus, eu acho que eu dou melhor nesse sentido aí do que o Senhor. Fique em paz. Eu acho que eu sou melhor do que o Senhor para resolver esse problema. E a gente não confia, a gente não entrega. Mas o salmista está dizendo, entrega tudo, não deixa nada. E quando você entrega, Deus tem prazer em cuidar de cada detalhe da sua vida. Quantas vezes eu e a pastora Flávia passamos por situações em que nós fizemos orações assim específicas. Estava contando para a pastora Adésio ontem, esse começo de ano, quando começamos uma campanha bem próxima assim, do nosso limite em oração e jejum, eu fiz uma oração um dia silenciosa a Deus. Eu disse, Deus, eu tenho uma causa, e para essa causa, só o Senhor para resolver, porque eu não tenho condições. Agora, para essa causa específica, e eu fazendo uma oração silenciosa, só eu e Deus, e eu nem comentei com ela, eu disse para o Senhor, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor dispensasse um anjo para essa causa. E que o Senhor colocasse esse anjo para resolver isso para mim, porque é uma situação em que realmente nós precisamos de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Acredite ou não, dias depois, eu recebi a oração de uma mulher de Deus, que também é usada no dom de profecia, e uma das primeiras coisas que Deus usou essa mulher para dizer para mim foi o seguinte, meu filho, aquela oração que você fez, me pedindo um anjo para resolver um problema específico, eu dispensei o anjo que você pediu e ele está lá até hoje cuidando daquela causa. Sabe por que disso, meus queridos? Porque Deus se interessa pelos detalhes da nossa vida. Não imagine você que Deus só olha para coisas grandes, extraordinárias, mirabolantes. Não! Até porque a vida não é feita apenas de coisas grandes. A vida é feita de pequenas situações. E são essas pequenas que no todo formam o grande. E Deus tem que atuar no pequeno para depois o grande acontecer. Por isso que o Senhor está dizendo através do salmista, entrega, mas entrega tudo. E é para entregar para quem? Para quem pode? É o seu Deus. É para entregar tudo para Ele, deixa na mão dEle, confia nele, que inclusive é a quarta orientação. Entrega tudo a Ele, mas confia nele. E uma das coisas mais difíceis hoje é confiar nas pessoas. Mas meu irmão e minha irmã, não tenha receio de confiar em Deus. O nosso Deus, com certeza, Ele é confiável. E tudo quanto você confia, Ele te ouve, Ele guarda com Ele, e no tempo oportuno Ele vai fazendo, até que tudo esteja concluído. Fique em paz. Mas no finalzinho Ele diz, espera, e Ele tudo fará. Meu irmão, como a espera é difícil. Esperar é difícil demais, sim ou não? Tem coisas que a gente começa a orar e diz, eu queria para ontem, meu Deus. E Deus diz, não, meu filho. Não é assim que eu trabalho. O que implica que Deus não trabalha na nossa perspectiva, da forma como nós trabalhamos e muito menos no tempo. Eu disse a vocês que quando a gente olha, por exemplo, para o chamado de certas pessoas e para certas promessas, nós vamos observar Deus agindo do jeito dele, no tempo dele. Veja, por exemplo, que Deus chama o José. Deus começa a dar sonhos para o José. E o José, então, é vendido aos 17 anos pelos seus irmãos por conta de uma inveja. Como se fosse escravo. E somente 13 anos depois, esse jovem, esse garoto, que foi escolhido por Deus, foi alçado ao trono do governo do Egito na época. 13 anos! Nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, o próprio Moisés, do texto que lemos. Deus preparou Moisés 80 para usar depois mais 40 anos. A Bíblia diz que o Senhor prometeu um filho para o Abraão. Sabe quantos anos demorou para esse filho chegar?
25 anos em tese, porque se a gente olhar para o chamado de Abraão, que já existia da parte de Deus o interesse de dar um filho para ele, o Abraão teve filho com 100 anos. Deus demorou muito tempo para entregar esse filho, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Entretanto, o projeto de Deus sempre será melhor do que o nosso projeto. Por isso que eu não concordo com a expressão que diz Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda e nunca falha. Ele sempre chega na hora certa para fazer o que é certo e para nos colocar de fato na posição certa que Ele sempre preparou para nós. Deus sempre chegou na hora certa. Pastor, e qual é um dos segredos para nós alcançarmos essas respostas? Não tem outro segredo, que na verdade não é um segredo, é apenas uma ação, uma decisão que se faz depois que você realmente decide fazer aquilo que tem que ser feito. Oração e jejum, busca de Deus na palavra, é o caminho da nossa vitória. Eu tenho aprendido ao longo dos anos com pessoas, a exemplo do meu sogro, o pastor Isaías Negrão e outros tantos, o próprio bispo Oídes, nosso pastor, que não há um caminho melhor para nós chegarmos às respostas de Deus do que o caminho da oração e do jejum, da busca do Senhor, da proximidade com o Senhor. Porque na medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou entendendo a mente de Cristo. Entendendo a mente de Cristo, eu vou tomando decisões corretas. E tomando decisões corretas, eu tomo as melhores decisões. E eu vou chegar onde eu quero chegar, porque Deus vai me abençoar. Agora é preciso persistência. De vez em quando alguém diz para mim assim, pastor, eu não consigo ser persistente como o Senhor. Mas é uma decisão. Eu sempre digo que ser persistente não é simples. Hoje, quando eu peguei esse resultado da UAB, que eu disse, Deus, valeu a pena, deu certo, passa um filme na sua cabeça e você diz, consegui romper, consegui vencer, passei por essa etapa, mas custou caro. Mas a hora que você pega a vitória, você diz, valeu a pena de fato. O sabor é bom demais. Valeu a pena. E é como se Deus estivesse dizendo, valeu mesmo, eu estava com você em todo momento. Eu sabia que você chegaria lá. Eu fiz a minha parte, você também fez a sua. Unimos as nossas duas partes e deu certo. Agora desfrute da sua bênção. Agora, dentro da nossa campanha, nessas 7 semanas, nós falaremos, por exemplo, sobre a condição de Deus resolver situações de causas impossíveis, entre elas. Primeiro, será que o nosso Deus cura enfermidades físicas? É óbvio que cura. O nosso Deus é mestre em curar enfermidades físicas. E a Bíblia traz um relato enorme de pessoas que foram curadas. E o mesmo Deus que curou ontem, continua curando hoje e vai curar sempre enquanto estivermos por aqui. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não muda. E se Ele não muda, as suas ações não mudam. E se Ele precisar curar alguém, Ele vai continuar curando. No culto aqui que nós tivemos, no domingo, eu falei para vocês da minha mãe, que hoje é uma mulher saudável, mas que já passou por 2 problemas de câncer, útero e mama, mas hoje está excepcionalmente bem de saúde. E esses dias eu ouvi uma profeta orando por ela, e Deus usou essa profeta dizendo, você passou pelo vale da sombra e da morte 2 vezes, mas eu estive com você, por isso que você está em pé. É Deus que cura. Mas aqui junto conosco também tinha uma amiga da pastora que tinha sido curada, agora não há muito tempo, de câncer de intestino. Porque, repito, o mesmo Deus que curou lá, cura hoje aqui e vai continuar curando. Depende de nós. Nós não podemos perder essa fé e esperança que o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus de cá. Daquela época é de agora. A Bíblia, inclusive, vai mostrar para nós, por exemplo, que Jesus Cristo curou muitos cegos, aleijados, leprosos, teve surdo-mudo, teve gente com hidropisia, que é um inchaço do corpo por problema de acúmulo de líquidos, teve gente com hemorragia. Foram tantas situações que Jesus trabalhou, que Jesus agiu para curar pessoas. Só que a Bíblia, inclusive, fala também que Jesus chegou até a curar pessoas expulsando demônio. Tinha uma mulher encurvada há 18 anos por conta de um demônio. Jesus expulsa o demônio e a mulher é curada. O mesmo Jesus que curou lá e expulsou o demônio é o mesmo que cura hoje e expulsa hoje também. A Bíblia fala, inclusive, que Deus não apenas cura enfermidades físicas, mas Deus tem poder de ressuscitar mortos. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos alguns casos. E aí a gente pode citar, pelo menos, o caso do filho da anfitriã do profeta Eliseu. Vocês sabem dessa história. O menino morre, o profeta Eliseu ora e ele ressuscita.
No Novo Testamento nós também temos casos. A exemplo do caso da filha de Jairo, o caso do filho da viúva de Naim, o caso de Lázaro. Jesus Cristo ressuscitou ontem e Jesus continua ressuscitando hoje, se for necessário. Só tem um detalhe que eu queria alertá-los. Se as nossas enfermidades físicas não são genéticas, ou seja, se não nascemos com uma enfermidade genética ou com uma predisposição genética, ou se a enfermidade não é adquirida por um infortúnio, exemplo que aconteceu na pandemia da Covid-19, só sobra uma maneira de estarmos enfermos, por maus comportamentos, é o que eu chamo de enfermidades comportamentais. E eu vou dizer uma verdade para vocês e gostaria de que vocês guardassem isso no coração. Nem sempre Deus está interessado em curar pessoas que não cuidam da sua saúde como deveria. Porque Deus cura, ela vai adoecer de novo. Às vezes o que Deus está precisando curar na pessoa não é nem uma enfermidade física, mas é dar uma cura de razão, uma cura de juízo para a pessoa dizer, eu sou templo do Espírito Santo e eu não posso judiar desse templo porque o Senhor habita em mim através do Espírito Santo. A maior parte das nossas doenças, acredite, isso comprovado pela medicina, 90% ou mais das doenças nossas são comportamentais. E eu digo isso com experiência própria de quem atendeu tanto em consultório ao longo dos anos. Quando a pessoa muda de comportamento, automaticamente o corpo se restabelece e ela tem sua saúde de volta. Então, às vezes, nós estamos orando errado. Às vezes estamos com uma enfermidade que é comportamental, dizendo, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Talvez seria melhor assim, Deus, me dá juízo, me dá juízo, me dá juízo. Para eu mudar de comportamento. E eu continuar vivo por muito tempo. Mas que Deus cura, cura. E Ele vai continuar curando. E aqui nessa igreja haverá curas para a glória de Deus. Mas o nosso Deus resolve problemas financeiros. E como resolve? Será um outro tema que trabalharemos aqui. Problemas financeiros. Pode ser que entre nós haja pessoas encalacradas financeiramente. Pessoas com dificuldades, com dívidas, com situações por resolver. E a Bíblia vai mostrar para nós e provar por A mais B que Deus tem prazer em nos prosperar financeiramente. A Bíblia fala de muita gente rica. Nós podemos citar, por exemplo, os próprios patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram multimilionários. Jó foi multimilionário. Salomão nem se fala. A Bíblia não nos proíbe buscar riquezas no sentido de buscarmos prosperidade. É lícito sermos ricos desde que saibamos que o dinheiro e os bens materiais são apenas circunstâncias momentâneas que nos ajudam a viver nesse presente momento, porque daqui nada levaremos. O que a Bíblia nos proíbe de fato é a busca incessante, a busca inclusive com ganância pelo dinheiro e bens materiais. Paulo escrevendo ao Timóteo chega a dizer, cuidado você que quer ser rico. Pode ser que na sua ganância você se desvie do Senhor. Mas ele não está proibindo que busquemos. Ele está proibindo ou nos orientando a que não coloquemos o coração nas coisas materiais. Mas é lícito orarmos, é lícito trabalharmos, é lícito investirmos, é lícito buscarmos conhecimento para que sejamos crentes prósperos e a nossa prosperidade possa ser bênção para nós, bênção para a família, bênção para a igreja e bênção para a sociedade. Repito o que eu disse e já vou repetir, vou falar isso várias vezes. Dinheiro na nossa vida como crente nunca fala só de nós. O dinheiro sempre falará de nós, mas irá muito além só da nossa vida. Muito além. É por isso que Deus nos faz pessoas abençoadas, mas Deus também nos faz pessoas abençoadoras. Deus quer nos dar prosperidade financeira e material para que nós possamos abençoar vidas e abençoar o reino. Só que nós precisamos também aprender a lidar com o dinheiro. Do mesmo jeito que eu falei da enfermidade física, eu falo do dinheiro. Às vezes a pessoa está orando, Deus me dá dinheiro, Deus abre a porta, Deus preciso pagar dívida, Deus preciso pagar cartão de crédito, Deus, eu preciso aumentar meu salário no trabalho, e etc, e etc. E Deus está dizendo, eu acho que ao invés de te dar mais dinheiro, eu vou te dar juízo para usar o dinheiro. Porque o grande problema das dívidas, na sua maior parte, não é a falta do dinheiro para pagá-las, é o mau uso do seu portador. E aí Deus está dizendo, eu preciso curar sua razão, para você saber aprender a lidar com o dinheiro. Deixa eu dizer uma frase para vocês, guarda no coração. Dinheiro não aceita desaforo. Ele é um objeto inerte. Se você colocar 50 mil reais em cima dessa mesinha, hoje, nós todos sairmos daqui
e voltarmos só depois de um ano, sem ninguém ter entrado aqui ou mexido no dinheiro, ele permanece aqui em cima R$50 mil. Pode ser desvalorizado, mas vai permanecer apenas um objeto inerte, R$50 mil. O problema é o uso que fazemos dele, se bom ou ruim. E quando você desafora o dinheiro, pode ter certeza, ele vai bater em você sem dó. E é por isso que eu falei para vocês, a partir de 26, nós teremos aqui um trabalho permanente de finanças, para que todos nós que quisermos estejamos alinhados com a Bíblia e com o conhecimento secular a respeito de dinheiro, para que todos possamos ser prósperos para a glória de Deus. Nós vamos ser abençoados e abençoadores. Ninguém vai passar perto por conta de pouca coisa. Ninguém vai ficar se sentindo meio que constrangido porque não pode dar uma oferta ou às vezes não pode ajudar alguém. Eu sei disso porque eu já passei por situações que vocês... Puxa, que coisa! Mas vencemos. Mas o nosso Deus cura famílias e restaura relacionamentos? É claro que sim. Deus, inclusive, é PhD em restaurar relacionamentos. E nós teremos um dia aqui apenas para falar de relacionamentos. E a grande questão que nós precisamos entender, que a cura de relacionamentos, principalmente familiares, não vem num toque de mágica. Não vem com o toque da varinha mágica, como muita gente imagina. A Bíblia vai dizer para nós que para termos relacionamentos restaurados, é preciso mudança de comportamento. É por isso que nos encontros de casais que eu faço, muito especialmente quando vou falar só com os casais, eu digo para eles, teve problema no casamento, a solução não é só oração, a solução é simancol, é vergonha aqui nesse lugarzinho do rosto, para sentar tete a tete, olho no olho e dizer, vamos consertar o que está desconcertado. Que às vezes a pessoa diz assim, não, vou fazer uma campanha de oração e jejum para Deus mudar meu marido e minha esposa. E Deus está dizendo, não faça porque eu não vou atender. Porque o problema não é eu entrar nessa situação para resolver. É vocês dois sentarem e se ajustarem. Porque muita gente quer fazer o quê? Transferir responsabilidade para Deus que não é dele. A pessoa começa a ter problema no casamento, briga o tempo todo, está quebrando tudo em casa, a família está esfacelando, está tudo caindo dos pedaços. Aí diz, Deus resolve. Deus diz, eu não, o problema é seu, não é meu. Foi você que bagunçou o negócio, então é você que vai arrumar, não sou eu não. Ué, pastor, é assim? É claro que é. O que é para eu e você fazer, Deus não se mete para fazer. Gostemos disso ou não? Agora, claro, há situações em que nós oramos, jejuamos e pedimos, Deus, entra, me ajuda. Nós precisamos aqui de um apoio, e aí Deus entra. Mas aquilo que é para eu e você fazer, Deus não vai descer do céu para fazer, e nem mandar um anjo para dizer, não, vai lá e faz. Senta lá do lado dele, do lado dele e aconselha. Os conselhos estão aqui, e nós precisamos ajoelhar também e buscar Deus. Essa é a verdade dos fatos. Vamos ficar em pé. Pastor, mas o nosso Deus cura emoções? É claro que cura. É mais que evidente, teremos um dia para falar só de cura emocional. E o Senhor vai curar muita gente de ansiedade, de estresse, de depressão, de problemas emocionais que de alguma forma atrapalham a vida. Nós oraremos aqui para que Deus cure essas pessoas. E Deus vai fazer milagres. Pastor, e Deus traz libertação espiritual, que também é um dos temas ou subtemas do nosso projeto? Sim, Deus também traz libertação espiritual. E faz as pessoas, evidentemente, deixarem de se assentar à mesa com Jesus, com um grande banquete ali servido. E as pessoas acabam olhando para tudo aquilo e não conseguem ter acesso. E ficam preocupados só com as migalhas. Jesus vai nos mostrar nessa campanha que a mesa está posta, a mesa está cheia, está tudo à nossa disposição. E Ele vai nos ajudar a ter acesso a isso tudo. Nós não vamos viver de migalha, não. Nós vamos viver do bom e do melhor. Porque o Deus que nós servimos é o Deus grande, todo-poderoso. É o único verdadeiro desse universo. E é Ele quem vai nos dar a condição de vivermos a grandeza e vivermos, inclusive, do melhor. Nós somos filhos de Deus e nós tomaremos posse do melhor que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? E por último, Deus, será que abre portas? É a última mensagem da nossa campanha. Será que Deus abre portas? É claro que abre.
E hoje, não somente hoje, mas já começando nossa campanha hoje, eu ajoelhei aqui e disse Deus, dia 23, no nosso encerramento, eu já quero ouvir aqui alguns testemunhos. Mas no nosso culto de virada, eu tenho certeza que muitos de nós ganharemos oportunidade aqui para dizer, Deus fez isso, fez aquilo outro, era impossível, Deus entrou em cena, Deus resolveu, porque nós fizemos a campanha, acreditamos, entregamos tudo na mão dele, e Deus disse, eu me agradei, e eu resolvi entrar em cena. Nós vamos batalhar juntos em oração. Eu sei que eu não estou sozinho, mas vocês também não estão, agora somos todos juntos. Nós vamos unir nossas forças, oração, jejum, busca na palavra. Nós vamos congregar nessa igreja. Daqui uns dias, escreva na tábua da sua alma. Daqui uns dias, essa igreja vai estar derramando de gente sedenta pela palavra, sedenta pelo Espírito Santo, sedenta por Deus. E nós seremos agentes para ajudar essas pessoas a encontrarem esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Escreve o que eu estou te dizendo. E depois, daqui a um tempo, você vai dizer, pastor, o senhor tinha razão. Eu vou dizer para você, não fui eu. Foi o Espírito de Deus dizendo por mim, aquilo que já havia prometido. Essa igreja será um instrumento para o momento presente, a fim de que o reino seja edificado. Amém, queridos?